Olá pessoal, aqui é o Ivan e uma tal de Carol Conká está sendo perseguida pelos fanáticos do politicamente correto no Twitter porque ela supostamente cometeu um crime de xenofobia lá no Big Brother Brasil. O caso foi o seguinte: estava ela em algum cômodo da casa junto com os outros participantes, sem fazer nada de útil, como eles sempre fazem, quando ela soltou a afirmação de que o povo no sul do Brasil tende a ser mais frio e mais reservado que o povo no Nordeste, que tende a ser mais caloroso, mais receptivo. Isso foi o suficiente para que esse pessoal esquizofrênico que passa o dia procurando gente para cancelar ficasse louco e decidisse que queria jogar a reputação da tal da Carol na lama, jogá-la no lixo. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, obviamente, existem culturas diferentes no mundo. E eu poderia encerrar o vídeo nesse instante, falando que desde que o homem existe, desde que o Homo sapiens é uma criatura que caminha na superfície terrestre, existem formações de culturas muito diferentes. Isso se deve principalmente aos lugares em que se desenvolvem essas populações. Seria suficiente para o vídeo, mas você não veio aqui assistir 1 minuto e 20, né? Então, vamos a isso, vamos comentar o fato de que tantos fatores como geografia, clima, fauna, todos esses fatores influenciam nas culturas humanas e sim, modificam a forma como os seres humanos se relacionam entre si e com o ambiente. Isso vai desde relações interpessoais complexas, como costumes de casamento, costumes de alianças entre tribos, até coisas mais simples como a culinária. Um exemplo legal que eu vou dar aqui para vocês é que em regiões mais quentes, como no Brasil, não existe, por exemplo, nenhuma culinária voltada, pelo menos primitivamente, nenhuma culinária voltada à conservação de alimentos. Pelo menos não como existe nas regiões mais ao norte, como por exemplo na região da Groenlândia, na região da Noruega, onde foi desenvolvida toda uma cultura, uma culinária de conservação de alimentos, de fermentação, de caça para garantir que o bicho lá, a caça, a carne, se preserve ao longo do rigoroso inverno. Um exemplo de como isso modifica as sociedades também é a questão da orientação para o longo prazo. Sociedades que têm um ciclo climático, um ciclo de estações muito bem definido, com verão, inverno rigoroso, tendem a desenvolver maneiras de estocar alimento, de estocar provisões, assim aumentando uma orientação para o longo prazo, que não acontece naturalmente em regiões mais quentes, como por exemplo a África, a América do Sul, a Oceania. E isso é algo totalmente normal. Isso é algo que faz os seres humanos humanos, a capacidade de desenvolver uma cultura de acordo com o seu ambiente. Querem outro exemplo interessante? A proximidade do mar é uma coisa que faz total diferença no desenvolvimento de uma população. Ou o que vocês acham que fez a população da região da Escandinávia, os chamados vikings, construírem os longships, os que são chamados dracares, que são aqueles navios compridos, com capacidade para muitos passageiros e que conseguem se manter na superfície da água com uma parte muito pequena do seu casco submersa, que foram inclusive considerados uma grande maravilha da navegação. Foi a proximidade com o oceano, a falta de recursos em suas próprias terras, que fez com que eles se lançassem ao mar em busca das incursões. Esse aí é um exemplo interessante. Outro exemplo interessante é a questão dos animais. Vocês sabiam que animais podem ser uma boa justificativa para as diferentes culturas que existem no mundo? Veja, na Europa haviam animais mais domesticáveis. Cavalos, porcos, vacas, animais de fácil domesticação que foram rapidamente incorporados às sociedades humanas. Já na América do Sul, chegava a ser praticamente o contrário, porque os animais eram mais selvagens, mais hostis e mais difíceis de se domesticar. Tá achando que eu tô falando algo que não faz sentido? Mas vamos lá. Tenta domesticar uma anta e tenta domesticar uma vaca. Ou tenta domesticar uma lhama e uma ovelha. Veja qual delas é mais fácil de ser domesticada.
E aí você vê que certas culturas desenvolveram aí uma relação com os animais, uma relação com... que acabou até, por exemplo, criando sociedades mais sedentárias para fazer pecuária, para fazer agricultura, enquanto outras não criaram esse tipo de vínculo com a fauna, não criaram esse tipo de cultura. E aí, por último, nesse vídeo eu quero recomendar para vocês um site interessantíssimo que se chama Hofstede Insights. Eu até vou falar aqui como é que se escreve Hofstede, é Hofstede, Hofstede Insights. Nele você pode pegar países aleatórios e comparar a cultura desses países. Se eu não me engano, ele usa 6 variáveis diferentes, que são como a orientação da cultura do povo para o longo prazo, o grau de individualismo da cultura, valores assim que ele usa para comparar um país com outro. Então, você pode chegar lá e digitar, por exemplo, Brasil, Alemanha, Espanha, ele vai gerar para você um gráfico muito legal mostrando as diferenças culturais entre esses países de maneira, quantitativa, num gráfico. É um negócio muito legal, negócio científico, você pode abrir lá e você vai ter a prova, de que existem culturas diferentes no mundo, caso você ainda tenha dúvidas sobre isso. Como eu disse, eu podia ter encerrado esse vídeo mais cedo, simplesmente dizendo que existem culturas diferentes na Terra e elas mudam, é claro, de acordo com a geografia e de acordo com o clima. E agora, para encerrar, para falar a respeito dessa afirmação do Sul e do Nordeste do Brasil, não nos esqueçamos que o Sul tem sua cultura praticamente construída com base na cultura europeia mais germânica, uma cultura que é conhecida mundialmente por ser uma cultura mais fria, mais reservada e etc. Enquanto no Nordeste a principal colonização foi portuguesa, Quando a gente vai ver em relação à Europa, houveram mais portugueses no Nordeste do que no Sul. O Sul teve uma colônia, uma influência alemã muito forte, uma influência italiana, não tão forte assim, mas também forte. Enquanto no Nordeste, a influência mais forte realmente foi de portugueses. E aí, se você for nesse site aí que eu te recomendei e comparar Portugal com a Alemanha, você vai ver que existe sim uma diferença. Inclusive, você pode pensar que essa diferença era até mais exacerbada quando houve a colonização dessas regiões. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se divertido, e se vocês gostaram e se divertiram, por favor, se inscrevam no canal, cliquem no joinha e chamem seus amigos para assistir esse vídeo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta do Big Brother. Valeu e até mais!